Bem-vindos ao canal Engenharia com Simplicidade. Meu nome é Cristian César, engenheiro estrutural, e vamos resolver um problema usual de engenharia, tá? Então, estamos aqui com o perfil de um tabuleiro de uma ponte, tá? E a infraestrutura, fundação, o pilarete central e as vigas longarinas que compõem o tabuleiro, tá? E essa viga, essas longarinas, elas são de seções variáveis, tá? Nessa ponta aqui, a seção tem 180 centímetros, conforme aqui esse desenho aqui do perfil. Seção transversal das longarinas aqui à esquerda, e essa partezinha aqui à esquerda, ela tem a seção de 90 por 120 centímetros. Então vamos lá. Dado o esquema longitudinal de uma ponte que cruza o leito de um rio, essa ponte é composta por vigas longarinas de seção variadas e biapoiadas. E aqui o problema diz que, supondo que a carga permanente, tá? Que a carga proveniente nessas vigas devido à ação permanente junto com a ação do tráfego seja de 550 kN por metro. E o problema pede determinar o deslocamento vertical no meio do vão da longarina. O que seria isso? Nada mais é do que a flecha. Qual a deformação que essa viga vai sofrer no meio do vão? A deformação em Y. Qual que seria esse deslocamento? Então, é isso que iremos analisar aí no decorrer do problema. Cada longarina tem 15 metros de comprimento, conforme está na imagem aí. Ok? E ele passa a informação também, o problema, que o módulo de elasticidade e das longarinas do material que compõe ela é de 2,5 vezes 10 a nona. Então vamos à parte de resolução. Primeiramente, a viga ela é de seção variável. Quando se fala em calcular um deslocamento, ou seja, uma flecha, a gente vai depender de uma rigidez do material, o famoso E vezes I. Então, já que o que se procura é a flecha no meio do vão, ou seja, para x igual a 7,5 metros, que o vão inteiro é 15, a gente tem que descobrir qual que é a altura dessa viga no meio do vão. A gente percebe que a altura da viga ela varia em função do comprimento. Então é o que a gente faz aqui, ó. Primeiramente, a gente, por semelhança de triângulos aqui, ó, essa ponta esquerda da viga é 1,20 m e a ponta direita é 1,80 m. Então, essa proporção aqui em vermelho, tá? É o ponto-chave que define tudo. Essa figura de perfil da longarina é um trapézio. E o que compõe um trapézio é um triângulo mais um retângulo. Isso é perceptível, né? Então, a altura H da viga aqui, ó, ela vai ser o Hzinho mais 1,20 m. Esse pedacinho mais sempre 1,20 m. Tá? E esse Hzinho varia em função de x aqui, ó. Tá ok? Então, esse pedacinho, 1,80 m menos 120, compõe esse catetinho aqui do triângulo. Tá? Então, por semelhança de triângulo, a gente faz lá. 1,8 menos 120 está para 15 metros. Tá? Voltando aqui o desenho. Até agora, nenhuma novidade. Isso é algebrismo, matematiquês da época de escola. E o Hzinho
está para x, a gente tem que colocar em função de x. Né? Fazendo aqui, multiplicando em cruz, a gente acha que o hzinho é 0,04x. Já que o hzão no meio do vão é definido por hzinho mais 1,20, o hzinho está aqui, a gente já achou ele em função de x. Então, simples, a gente joga na definição e a altura no meio do vão a gente substitui x por 7,5 metros. Isso virou uma função primeiro grau, é óbvio. Então, no meio do vão, a gente tira aqui a altura da viga é 1,5 metros. Segundo passo. Com a altura da viga no meio do vão, a gente vai calcular a inércia da seção para o meio do vão. Por quê? Porque o objetivo é calcular a rigidez, achar o fator EI. Tá? Então, vamos lá. Para a seção retangular, a inércia já conhecida, que todos conhecem, base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Tá? A largura da viga é fixa, tá? No sentido longitudinal, sempre 90 centímetros, isso não muda, vezes o H que a gente achou no meio do vão, 1,5 metro ao cubo dividido por 12, que dá essa inércia aqui, 0,253125 metro a quarta. E o passo 3 é calcular a rigidez da seção no meio do vão. Então a gente pega o E que já foi dado no problema e multiplica pela inércia. A gente vai ter o fator EI, que deu 6,38 e uns quebradinho. Eu gosto de trabalhar com todas as casas depois da vírgula, vezes 10 à oitava. Tá? Então vamos lá, 6,32 vezes 10 à oitava. Esquema estático da viga, é o passo 4. Então o esquema estático é esse aqui, biapoiada, conforme o problema passou, com 550 kN vezes metro. Para esse tipo de viga, né, a reação é QL dividido por 2, no dispositivo prático. Tá? Quem tiver dúvida disso, pode, enfim, me procurar que eu explico. Vou ter uma aula só desses dispositivos práticos aí disponibilizada para vocês depois. Então, 550 vezes 15 dividido por 2, R1 é igual a R2, que dá 4.125 kN. O passo 6, encontrar a equação de momento em função de x da viga. O que é isso? A gente pega um ponto da viga aqui, corta em x, tá? Pelo princípio dos cortes de Ritter, tá? Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Método das seções de Ritter é isso aqui, ó. Então vamos lá, a gente tem a reaçãozinha para cima que a gente achou de R1, a viga está cortada num ponto qualquer de x, a carga concentrada aqui que proveniente da distribuída 550 vezes x, dá esse porrete aqui concentrado, tá? E a metade do vão, x sobre 2, ok? Tudo que gira horário positivo e anti-horário negativo. Esse foi os sinais adotados para momento. Então vamos lá, a função m de x menos 550 vezes x, que é o que está aqui, vezes x sobre 2. Agora girando horário mais 4.125x. Resolvendo essa equação, olha que maravilha, achamos a equação de momento em função de x. Menos 275x ao quadrado mais 4.125x, ponto final. Achamos. O passo 7, agora é onde começa aí a novidade. A gente vai aplicar, tá? Tem duas maneiras, na verdade, de resolver esse problema. Ou utilizando a famosa equação da linha elástica, tá? Você cai por integração direta, tem aquelas condições de contorno, só que é mais extenso, né? Muita gente se perde. Eu, particularmente, quando se fala em achar flechas em viga, um deslocamento em qualquer ponto,
Eu gosto de usar o princípio dos trabalhos virtuais. O que é o princípio dos trabalhos virtuais? Nada demais. É um teorema aqui, não vou demonstrar teorema aqui, mas simples. Se você quer um deslocamento de um ponto, você aplica uma carga imaginária ali unitária, tá? Acha as equações de momento em função dessa carga unitária e pega essas equações de momento, multiplica pela equação de momento real, joga na integral dentro dos intervalos e pronto, você acha o deslocamento. É isso que a gente vai fazer aqui, simples, rápido e prático. Ah, mas e a equação da linha elástica? É válida? É válida. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai ter uma equação que, em função de x, você joga qualquer valor dentro do intervalo e você vai achar o deslocamento em devido ponto. Como eu quero no meio do vão, ou se em qualquer lugar do vão, você vai ter que aplicar uma carga unitária. Isso é óbvio, tá? Então vamos lá. A gente vai aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. Ou seja, o que eu acabei de falar. No ponto exato, queremos achar o deslocamento da viga no meio do vão. Aplicaremos uma carga unitária e também acharemos a equação de momento em função de x. Então, olha que maravilha. Pegamos a viga bem apoiada, exatamente no meio do vão, aplicamos a carguinha aqui, ó, de 1 kN, tá? Achamos a reação R1 é igual a R2, que é P sobre 2, onde divide por 2, meio, tá? Aplicamos o mesmo princípio do corte de Ritter. E acharemos uma equação de momento, prestem atenção, no intervalo entre 0 e 7,5. 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7,5. Então, o que gira no sentido horário positivo, anti-horário negativo. Essa equação é simples, ficou m de x igual a 0,5x, tá? Como a gente trabalha com carga virtual, só para distinguir, eu chamei mv de x, aí, ó, m índice vx, momento virtual na variável x, que a gente está trabalhando com a carga que não existe na verdade, ela é imaginária, por isso que se chama princípio dos trabalhos virtuais. E a gente faz a mesma coisa no intervalo de 7,5 a 15, ou seja, a gente corta a viga um pouco mais para frente e já aparece aqui, ó, a carga unitária no intervalo x menos 7,5, né? E o horário positivo anti-horário negativo, a gente chega nessa equação, mv de x menos 0,5x mais 7,5. Agora sim, o cálculo do tão sonhado deslocamento vertical no meio do vão. Então vamos lá. O princípio do trabalho virtual, ele diz que qualquer deslocamento é a integral do momento real vezes o momento virtual. É definido assim, sempre vai ser isso. Então, no nosso caso, montamos a integral y igual a i de 0 a 7,5 da equação de momento real vezes a equação do momento virtual na variável x, mais a integral de 7,5 a 15 do momento real, da equação de momento real, vezes a equação de momento virtual na variável x. Foi o que a gente fez, tá? Y aí, essa integralzinha aqui, simples, polinômio, maravilhosa, ninguém tem dificuldade com isso, creio eu, né? Olha que delícia. Mas é simples, tá? E mais a integral de 7,5 a 15, também aqui, do momento real vezes o momento virtual aqui, ó. Tá? De 7,5 a 15. Fazendo isso, né? Como o EI está para fora da integral, ele tem que passar dividindo depois que integrar. Então essa integral dá esse número estrambólico aqui, ó. Tá? Dá esse número aqui no numerador dividido por EI. O valor de EI eu especifiquei ele inteiro. Ou quem quiser colocar 6,32 tralala vezes 10 oitava também dá na mesma. Feito isso, tá aqui o deslocamento, tá? Então, a deformação que a viga sofre no meio do vão
é de 5,72 vezes 10 a menos 4 metro, ou 0,572 milímetros, ou seja, uma deformação pequeniníssima, né? Porque uma viga de um viaduto tem grandes dimensões, né? É um módulo de elasticidade considerável, então o deslocamento dela pequeno, tá? Então esse aqui é o resultado que se pede no problema. Achamos o deslocamento vertical da viga longarina no meio do vão. E aqui eu coloquei, tá? Eu simulei essa viga no aplicativo F-Tool, tá? E tá aqui, eu coloquei onde sai o resultado quando a gente clica. Para quem não conhece, depois eu vou criar um vídeo específico, tá? De aula do F-Tool, mas é um aplicativo muito bom, creio eu que muitos conhecem, né? Da engenharia. Então tá aqui, para x igual a 7,51, 7,5, num vão de 15 metros, o deslocamento vertical de y tá aqui, ó, menos 5,72, tá? Vezes a potência devida. Por que menos? Que é para baixo o deslocamento, tá? O aplicativo ele entende assim, a convenção dele. E é isso aí. Esse interessante desse problema é que é um problema usual, né? Prático e pouco explorado aí nos cursos de engenharia, né? Normalmente, quando se calcula a flecha, é aquilo lá, para EI constante, né? O professor ele nunca fala, e quando o EI não for constante, como é que faz? Estamos num caso usual aí de quando o EI não é constante, né? Ele muda, se a inércia muda, a altura da viga muda em função do comprimento do vão, o EI não é constante. Então, qual que é o moral da história dessa viga aqui? Em qualquer ponto, tá? Para concluir, que a gente quiser calcular uma flecha, a gente vai ter que achar uma inércia, porque ela não é constante. E é isso aí. Qualquer dúvida, me contate por esse número direto no Zap, que eu explico, tá? E quem quiser dispor desse material também, eu vou disponibilizar, tá bom? E peço que se inscrevam no canal, que virá novidades por aí. Abraços!